o tempo dos gentios. Você já ouviu falar? Quando terminará o tempo dos gentios? Seção 45 do 24 ao 30. O presidente Joseph Fielding Smith ele disse que o tempo dos gentios começou logo após a morte do Redentor Jesus Cristo. Logo após a morte do Redentor, começou o tempo dos gentios. Os judeus logo rejeitaram o Evangelho, e esse Evangelho foi pregado aos gentios. A época dos gentios continuou desde aquele tempo até agora. O Senhor disse, há alguns que foram primeiros e serão últimos. E alguns que foram últimos serão primeiros. Está no livro de Mormon. Leia no livro de Mormon, no livro de Éter, capítulo 13, versículo 12. Naquele dia, o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus e depois levado aos gentios. Nesta dispensação, ele foi apresentado primeiro aos gentios e depois será pregado aos judeus. Assim, o tempo dos gentios teve início com a visão de Pedro e o batismo de Cornélio. Lê lá no Novo Testamento, em Atos 10, do 1 a 48. Paulo e outros apóstolos começaram a grande obra missionária entre os gentios, visto que a nação judaica, em sua maioria, havia rejeitado a Jesus. Como o presidente Smith indicou, o período em que o maior esforço de propagação do Evangelho foi dirigido aos gentios continuou até o tempo da restauração. Olha que dado interessante. O tempo dos gentios terminará ou será cumprido quando o empenho de pregação do Evangelho se voltar para a casa de Israel. Quem? Os lamanitas e os judeus. No Sermão das Oliveiras, o Salvador nos deu 4 sinais indicando quando o tempo dos gentios terminará. 3 desses sinais você pode ler na seção 45. E o outro no livro de Lucas, no Novo Testamento. São os seguintes: os judeus serão novamente reunidos em Jerusalém. Lê lá na seção 45, 25. Na Conferência Geral de abril de 1960, o elder George K. Morris, do Quórum dos 12 Apóstolos, descreveu 3 grandes sinais dos últimos dias. O terceiro deles dizia respeito à coligação dos judeus. Coligação dos judeus. Abre aspas. Um terceiro aspecto é a promessa de reunir os judeus em Jerusalém. E creio, o apóstolo fala, e creio que talvez não mais devamos continuar dizendo que os judeus serão coligados em Jerusalém. Acho que podemos dizer que eles já se reuniram. O retorno final dos judeus ocorrerá mais tarde, quando eles evoluírem nesse país e a eles se congregarem outros. 2. Futuramente virá uma época de grande distúrbio social. E é na seção 45, no 26 e 27. Basta examinar os eventos atuais, transmitidos pelos meios noticiosos. Pega o jornal, leia. Em 1 ou 2 dias, para sabermos que esta é a época descrita pelo Salvador. 3. A maioria dos gentios rejeitará o Evangelho. Seção 45, do 28 a 30. A maioria dos gentios rejeitará o Evangelho. O presidente Joseph Fielding Smith escreveu a respeito destes versículos. E quando o tempo dos gentios chegar, entre aqueles que se assentam nas trevas, resplandecerá uma luz, a qual será a plenitude do Evangelho. Diz o Senhor nesta revelação, seção 45, versículo 28. Isto significa o quê? Significa que quando chegasse a época da restauração do Evangelho, no tempo dos gentios, esse acontecimento passaria despercebido, porque o coração das pessoas seria desviado pelos preceitos dos homens. Entretanto, na geração em que isso ocorresse, cumprir-se-ia o tempo dos gentios.
Jerusalém não mais será pisada pelos gentios, entre uma aspa. Pisada pelos gentios, entre uma aspa. Está em Lucas 21, 24. O presidente Smith explicou ainda, abre aspas, ao considerar as palavras do Salvador a seus discípulos, que os judeus seriam dispersos e que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Que interessante, hein? Na Conferência Geral de 1966, o Elder Smith, então presidente do Quórum dos Doze, disse o seguinte: Jesus afirmou que os judeus seriam dispersos entre todas as nações e que Jerusalém seria devastada pelos gentios até que se cumprissem os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. A profecia contida na seção 45, versículos 24 a 29 de Doutrina e Convênios, relativa aos judeus, foi literalmente cumprida. Jerusalém, outrora devastada pelos gentios, hoje não é mais, e se tornou lar do povo judeu. Eles estão retornando à Palestina e assim podemos saber que o tempo dos gentios estão prestes a terminar. Esse é o canal da Coligação, gente. E nós aprendemos hoje sobre o tempo dos gentios.